O mundo já esteve a poucos minutos de uma guerra nuclear, sem batalhas diretas, sem invasão imediata, mas com mísseis prontos para serem lançados capazes de destruir cidades inteiras em questão de minutos. Durante 13 dias, duas superpotências ficaram frente a frente, Estados Unidos e União Soviética, e qualquer decisão errada poderia significar o fim de milhões de vidas. O motivo? Mísseis nucleares instalados a poucos quilômetros do território americano. O cenário? Cuba. Mas o mais impressionante não é apenas a tensão, é como o mundo chegou tão perto da destruição sem que a maioria das pessoas soubesse o que realmente estava acontecendo. E daqui a pouco, você vai entender como decisões tomadas nos bastidores quase mudaram o destino da humanidade. Mas antes, vamos conhecer o nosso patrocinador, ESCA Esco Digitalização. Você tem fitas VHS, Mini DV, RAI 8, DVDs, fotos antigas e quer transformar isso em memória digital com qualidade profissional? Escaneia o QR Code aqui ao lado e atendimento em todo o Brasil. Estamos em 1962. O mundo estava dividido em dois grandes blocos, Estados Unidos e União Soviética. Era uma disputa global por poder, influência e ideologia. Capitalismo contra socialismo. Mas, acima de tudo, era uma disputa nuclear. Ambos os lados possuíam armas capazes de destruir o planeta várias vezes e viviam em constante estado de alerta. Poucos anos antes, uma revolução mudou completamente o cenário em Cuba. Liderada por Fidel Castro, a ilha deixou de ser aliada dos Estados Unidos e se aproximou da União Soviética. Isso criou um problema enorme para os americanos, porque pela primeira vez, um país alinhado aos soviéticos estava a poucos quilômetros do seu território. Em outubro de 1962, aviões espiões dos Estados Unidos fizeram uma descoberta alarmante. Bases militares estavam sendo construídas em Cuba, e não eram bases comuns, eram plataformas para mísseis nucleares, capazes de atingir cidades americanas em poucos minutos. A ameaça era direta, imediata e extremamente perigosa. O presidente John F. Kennedy precisava tomar uma decisão, e qualquer escolha poderia levar à guerra. Atacar Cuba poderia provocar uma resposta soviética. Não fazer nada poderia colocar o país em risco. A solução encontrada foi uma estratégia intermediária, um bloqueio naval. Nenhum navio soviético poderia chegar a Cuba. Era um movimento arriscado, porque na prática era um ato de confronto direto. Durante dias, o mundo ficou em silêncio. Navios soviéticos avançavam em direção ao bloqueio. Forças militares estavam em alerta máximo. Mísseis prontos para lançamento. Qualquer erro de cálculo, qualquer decisão precipitada, poderia iniciar uma guerra nuclear. A tensão era extrema e o mundo não sabia o quão perto estava do desastre. Enquanto o mundo observava, negociações secretas aconteciam. Mensagens eram trocadas entre líderes, propostas eram feitas, pressões aumentavam. Do lado soviético, Nikita Khrushchev também enfrentava um dilema. Recuar poderia ser visto como fraqueza. Avançar poderia significar guerra. No final, um acordo foi alcançado. A União Soviética concordou em retirar os mísseis de Cuba. Em troca, os Estados Unidos se comprometeram a não invadir a ilha e, de forma secreta, também removeram seus próprios mísseis da Turquia. Um detalhe que não foi divulgado na época, mas que foi essencial para encerrar a crise. A crise dos mísseis de Cuba mudou tudo. Mostrou o quão perto o mundo estava da destruição e deixou uma lição clara: a guerra nuclear não teria vencedores. A partir desse momento, novos mecanismos de comunicação foram criados, como a famosa linha direta entre Washington e Moscou, para evitar que algo assim acontecesse novamente. A crise revelou como decisões tomadas nos bastidores podem definir o destino do mundo, sem batalhas visíveis, sem anúncios imediatos, mas com consequências globais. Ela também mostrou que, na geopolítica, o equilíbrio entre poder e estratégia pode ser a diferença entre paz e destruição. Se você quer entender os bastidores da geopolítica,
das estratégias invisíveis e das disputas de poder que moldam o mundo, inscreva-se no canal, porque aqui a gente revela aquilo que raramente aparece nos livros de história: segredos políticos, campanhas que conquistam. Este episódio é uma produção da Segredos Políticos, consultoria especializada em comunicação estratégica para gestores públicos e candidatos. Transformamos informação em influência e ajudamos quem governa a comunicar com clareza, inteligência e credibilidade. A política pode ser mais inteligente, e nós podemos te ajudar a provar isso.